Bom dia, irmãos. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Liana. Vocês estão chegando aí. A gente já abriu aqui para dar tempo do pessoal ir chegando, para iniciar a nossa escola bíblica dominical. E hoje o tema parecerá bem interessante. Eu queria que você fosse aí colocando suas perguntas, se for o caso, que a gente vai tentar ser mais sucinto para que você tenha a oportunidade de participar, ok? Então, nos aguardando aí 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente já está começando, ok? 11 horas em ponto a gente começa e é muito bom que você esteja aqui. Michele, seja bem-vinda. Bom dia, Paulinha. Sei que você está passando aí uns dias difíceis, né? Tá melhor? Como é que tá a saúde? Que Deus possa te abençoar aí também, que você melhore, tá bom? Um abraço aí no Alex, todo mundo de casa. Bom dia, Larissa, tudo bem? Irmã Terezinha, Carlos, como estão? Mande um beijo para todos eles. Michele, bom dia também. Deus renove suas forças a cada dia e que vá nos renovando, não é isso? Porque a gente tem, com essa dificuldade que estamos vivendo, temos enfrentado dias esquisitos. Como eu sempre digo, Deus é esquisito, que age de maneira esquisita por um esquisito como eu e você. Então, nada melhor do que tratar e viver com Deus esquisito em dias esquisitos, não é verdade? É bom que você vá participando aí conosco. E hoje o assunto é sobre maturidade e imaturidade. Então, você já pode ir... Você tem alguma dúvida? Você já vai tentando construir aí seus questionamentos, suas perguntas, sua dúvida, se tiver, já ir colocando. Que a gente vai tentar fazer um breve histórico aqui daquilo que a gente pensa e vai abrir para que você participe. Então, faltam 2 minutinhos para a gente começar, tá bom? A gente vai começar. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Como é que tá o Hudson? Mande um abraço, sua mãe, como é que você tá de saúde? Todos bem? Espero que todos estejam bem também. Ok? E hoje eu queria que você pegasse sua Bíblia, porque escola bíblica dominical, né? Hoje a gente tem muito texto bíblico para ler. E aí você vai me ajudar aí. Você lê o seu texto também, acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone. Você pode abrir no seu smartphone e a gente junto acompanhar os textos que vão nos dar suporte para o nosso entendimento, né? De maturidade espiritual. Nós temos enfrentado dias difíceis. Eu acho que cada um de nós. Recebi uma notícia agora de manhã de um amigo que eu pastoreei em Penha Circular, está com Covid, e a gente fica tão preocupado com essas notícias, né? Infelizmente, a gente ainda não passou dos momentos mais simples, né? Que a gente poderia acalmar o coração, acalmar a alma, mas ainda está muito complicado, está tudo muito difícil. Então, permanecem aqui aquelas recomendações: mantenha a sua higiene, lave sempre as mãos, use álcool gel. Se você for sair, tiver de sair por alguma necessidade, use máscara, não deixe de usar máscara. Procure evitar qualquer contato físico, porque você não sabe, a gente ficou muito sujeito a qualquer ataque desse vírus, né? Principalmente os mais velhos como eu, né? São daqueles que precisam contar com a boa vontade daqueles que são
assintomáticos. Eles não sentem nada, mas às vezes não sabem que tem o vírus e pode transmitir para um início de idoso como eu. Então não deixe de fazer a sua parte, tá bom? Bom, 11 horas nós vamos dar início. Eu quero orar com você nesse momento, tá bom? Agradecer a Deus pela sua vida. Pastor Ribamar, seja bem-vindo. Então nós vamos orar, dar início à nossa escola bíblica dominical, hoje com o tema maturidade versus imaturidade. Isso é um bom tema. E, aliás, é um tema que dá muitas interpretações. Aqui nós não vamos fazer interpretações, mas pegar uma teoria básica e permitir que você reflita, pense e possa observar se a sua vida realmente é uma vida que te leva a entender que você está amadurecendo ou se você parou. Se em algum momento da sua história você parou naquele processo de crescimento espiritual, de amadurecimento. Então vamos orar? Senhor, muito obrigado pela manhã desse dia, obrigado porque o Senhor tem sido bom para com cada um de nós e que a nossa escola bíblica dominical na manhã de hoje seja inspiradora, que a gente possa aprender um pouquinho mais. É a oração que eu faço, pedindo a tua bênção para cada um daqueles que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Bom, deixa eu começar dizendo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não é errado para um novo crente ser imaturo. Na verdade, a gente já foi um crente na vida cristã, iniciando a sua carreira espiritual. E a gente sabe que a gente viveu muita imaturidade, muitas dúvidas, muitas indagações que talvez hoje você e eu não tenhamos. Assim também como não é errado para uma criança, por exemplo, ser infantil. Infantilidade só é irritante em um adulto, não é verdade? Ter um adulto infantil, às vezes, se torna irritante. Mas para uma criança isso é muito comum. Assim como uma criança na vida normal, na nossa vida, assim também é um daqueles que conheceram Jesus e que começam a fazer parte de uma comunidade de fé, de uma comunidade espiritual, essa comunidade que a gente chama de igreja. Então ele vai começando a observar, a caminhar de acordo com o que lhe é passado, lhe é ensinado e principalmente com aquilo que ele vê, com aquilo que ele observa nas pessoas que ele julga serem mais maduras do que ele. Então ele começa a observar o desenvolvimento de muitas pessoas e como essas pessoas se colocam diante de determinadas situações, inclusive para com ele próprio. Eu sempre gosto de me recordar de um fato acontecido, eu já contei isso na igreja, de que quando eu era seminarista, eu passei por todas as áreas da igreja. Fui professor de escola bíblica dominical dos homens, adolescentes, jovens, trabalhei na área de evangelismo. Então, em todas as áreas da igreja, eu fui participando porque era uma quase que obrigação para todo seminarista. E quando eu estava dando aula para a classe dos homens, eu era muito novo, eu tinha 30 anos, menos de 30 anos ainda. Fui dar aula para a classe dos homens, e quando eu fui dar aula para a classe dos homens, o irmão Edson, o falecido irmão Edson, grande homem de Deus, eu depois compreendi a posição dele, mas ele levantou-se quando eu comecei a ler a revista, e ele levantou-se e disse: meu querido irmão, eu não vou ficar aqui ouvindo um garoto me dar aula. Eu tenho 30 anos de igreja. E eu ouvi aquilo e falei assim, o que é que eu vou dizer para uma pessoa assim? Na verdade, hoje eu entendo que o fato de você estar 30 anos na igreja não te traz nenhum amadurecimento, pode não te trazer nenhum amadurecimento, porque a gente vai perceber aqui ao longo da nossa
EBD, que amadurecimento tem a ver com a relação com Deus, e não a relação com somente a relação com a igreja, não é verdade? Então, por exemplo, quando uma criança veste uma capa de super-homem e bota uma cueca sobre a calça e sai querendo voar, alegando que tem visão de raio-x, isso é engraçado, é fofo, chega a ser fofo, na verdade, a gente filma, a gente acha engraçado. Agora, se seu pai ou você faz isso, já começa a ser preocupante, não é verdade? Beira a insanidade. Então a gente começa a ficar preocupado. Se uma pessoa começa a fazer, um adulto começa a fazer isso, sem algum motivo específico, já é alguma coisa estranha. A gente já quer logo internar esse indivíduo. A gente vai pensar o seguinte: esse irmão tá maluco. São essas as nossas primeiras impressões. Quando você é um crente por muitos anos, procedendo de uma maneira como se ainda fosse uma criança espiritual, isso sim pode ser preocupante. E a gente começa a perceber alguns indicadores, algumas marcas, algumas questões que indicam na vida da pessoa se ela está crescendo, se ela está amadurecendo, se ela está evoluindo espiritualmente, não é verdade? Porque alcançar a maturidade espiritual pode ser um grande desafio na vida de cada um de nós. Amadurecer espiritualmente falando é uma arte, é passar da forma imatura de pensar e agir de forma madura. Maturidade significa um processo de amadurecimento, um processo de envelhecimento sadio, onde você vai adquirindo sabedoria ao longo do tempo. A forma imatura de pensar é a inexistência disso. Em outras palavras, é trocar a mentalidade de uma mentalidade carnal para uma mentalidade onde a centralidade passa a ser a pessoa de Deus na sua vida. Então a gente passa a nortear a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos ensinar. A gente vai aprendendo. Quando a gente vai crescendo espiritualmente, quanto mais você vai se enveredando por esse caminho de enriquecimento espiritual, você vai começando a perceber algumas mudanças na sua vida. Alguns valores que você tinha no passado, eles passam a não existir mais, porque você começou a pensar de maneira diferente. Isso te deu a possibilidade de você começar a agir de modo diferente, de acordo com as orientações que a Bíblia mostra. Então, por exemplo, como a gente diz que todo crente é um cidadão do reino de Deus, o reino de Deus não é diferente muito de uma nação. Quando você vai para um lugar, para um outro país, você está sujeito às leis daquele país, certo? Então, você seguindo as leis daquele país, a Constituição daquele país, você tem tudo para crescer e viver bem. Mas se você desobedece às leis daquele país, você não cumpre as leis daquele país, você vai ter que arcar com as consequências. Então você vai assumir a responsabilidade dos erros cometidos. Na vida espiritual é a mesma coisa, não é diferente. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa Constituição. É ela quem norteia a nossa vida, ela quem vai dar suporte para nós entendermos o funcionamento do reino de Deus. Ela quem vai nos dar autoridade espiritual para vivenciarmos uma vida diferente da que vivíamos anteriormente. Então nós começamos a viver uma vida baseado na constituição do reino de Deus. Então é a palavra de Deus que vai nos orientar. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus e menos depende dos homens. Mais ela depende das Escrituras, mais ela depende da vontade de Deus, mais ela vai se entregar a Deus do que se entregar à vontade humana. A própria vontade humana, por exemplo. A maturidade, então, ela está intimamente ligada ao nível de relacionamento que você tem com a pessoa de Deus. Não sei se você compreende isso. Quanto mais você
estiver próximo de Deus, isso, entenda que estar próximo de Deus não significa você viver isolado do mundo, não significa você se afastar das pessoas, não significa você não se comunicar com ninguém e você não ter acesso às coisas que o mundo tem. A diferença é que você, embora no mundo, não é mais desse mundo e você sabe diferenciar aquilo que lhe é cabível e aquilo que não é. Então, quando Paulo escreve, posso todas as coisas, posso fazer tudo aquilo, mas nem todas as coisas me convêm, nem tudo me é lícito, é justamente por isso. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, eu tenho que saber diferenciar. Quando você diferencia entre o certo e o errado e opta pelo que é correto, por aquilo que Deus mostrou ao seu coração, à sua vida, você pode perceber um certo crescimento, amadurecimento. Você vai amadurecimento. E interessante que as pessoas percebem isso em você. Não precisa você ficar falando, eu estou amadurecendo, eu sou um crente maduro. Não, as pessoas percebem isso claramente em você. Sabem que você é uma pessoa que tem a capacidade de refletir, de pensar antes de tomar qualquer decisão precipitada. A sua relação com Deus, o nível de relacionamento com Deus na sua jornada cristã, sempre abre espaço para mais de Deus e menos de você. Para você aprender, para você crescer, para você ir adiante. Por isso que é importante você ter humildade para aprender e evoluir na vida espiritual. Eu vou fazer, final desse ano, 28 anos de ministério. E eu ainda estou aprendendo muito com Deus. Não conheço nada, vou dizer assim. Eu poderia dizer que eu sou um cuidadoso e desejoso de crescer e de querer conhecer mais de Deus. Mas eu também tenho a consciência de que há 28 anos atrás, quando eu me consagrei ao ministério pastoral, eu era uma pessoa. E hoje, depois de passados 28 anos, eu sou outra pessoa. Porque o tempo me fez crescer e amadurecer. O tempo me fez ver as escolhas certas e as erradas que eu tomei e me fez perceber que agora eu preciso optar pelo que é correto. Se eu seguir por aquele determinado caminho que eu errei, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os acertos. Então a gente começa a perceber que é nessa hora que a gente tem a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Então, basicamente, o que é maturidade? A gente está falando de maturidade espiritual. Porque quando a gente fala de maturidade espiritual, a nossa relação espiritual vai nos fazer caminhar a vida naturalmente de uma forma sadia. Maturidade espiritual tem a ver com a relação com Deus. Deus não chamou você nem eu para termos uma vida desregrada. Aliás, eu costumo pensar que Ele nos chamou para a gente ter uma constante evolução. Jesus disse que, foram as palavras de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Alguns conceitos de vida abundante, para muitas pessoas, existem muitas teorias para a vida abundante. Abundância de vida, no meu entendimento, é o enriquecimento que você tem de conhecimento com Deus e que vai produzindo em você mudanças significativas que tornam você uma pessoa madura, que tornam uma pessoa você mais centrada, mais cautelosa, mas também capaz de tomar decisões duras, sérias, mas firmadas na palavra de Deus. Mas como na nossa vida diária, secular, nós podemos também ter vários tipos de amadurecimento espiritual, né? A gente pode amadurecer lentamente, porque o amadurecimento é um processo. Quando você planta uma árvore, essa árvore não nasce do dia para a noite, ela leva tempo, ela tem que crescer. Para que ela comece a dar frutos, ela vai ter que
receber os nutrientes da terra, ela vai começar a crescer, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai começar a brotar folhas, ela vai ficar frondosa, bonita, para só depois frutificar. A gente espera que uma pessoa assim que se converta, ela seja de imediato madura, mas isso é impossível. E às vezes aqueles que estão mais centrados, mais em comunhão com Deus, precisam estar ao lado dessas pessoas para que elas também possam evoluir e crescer. Mas também, por outro lado, existem aqueles que optam para estacionar na vida. Elas ficam estacionadas e elas não evoluem, elas não crescem. Elas ficam naquele estágio de vida e aquele estágio para elas é o ideal. E normalmente, como nós falamos na aula passada, a diferença entre fé e espiritualidade e religiosidade, as pessoas que ficam estagnadas na sua vida e que não amadurecem são normalmente pessoas religiosas, elas acabam se tornando pessoas religiosas. O religioso é uma pessoa normalmente imatura, porque ele para no tempo, ele não consegue evoluir, ele não dá espaço na sua vida para crescimento. Ele acha que já cresceu. O imaturo tem a tendência de achar que sabe mais do que o outro, assim como o religioso. Então, a aula que nós tivemos semana passada tem muito a ver com a aula de hoje. A fé não é um sinal de que você é mais maduro. A fé te ajuda a amadurecer. Agora, o crente maduro, ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé ele não pode caminhar na sua vida e que precisa ser desafiado constantemente para que a sua fé seja colocada à prova a cada dia. Então, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer em 1 Coríntios, você pode abrir sua Bíblia aí e me acompanhar, o seguinte, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso de número 3, a parte A. Irmãos, não vos pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha que palavra dura. A palavra de Paulo quer dizer o seguinte, a pessoa que não amadurece é uma pessoa carnal. Ele não pode evoluir, ele não se dá o tempo ou não se dá o direito de crescimento. Ele acha que sempre sabe mais do que o outro. Eu ouço algumas vezes algumas pessoas falando, é bom que você passe por isso, para que você aprenda a viver. É verdade, às vezes a gente precisa passar por certas coisas. Como se aquela pessoa não fosse passar ou nunca precisasse passar por aquilo. Na verdade, como se ela fosse a dona da verdade. Mas ao invés de dizermos assim para outra pessoa, é bom que você passe por isso, seria melhor que a gente dissesse, é bom quando nós passamos por isso. Porque aí você está se colocando também junto daquela pessoa. Não está se colocando como uma pessoa que sabe mais do que o outro. Então, entenda que a pessoa, quando ela lida com determinadas situações na vida, ela vai aprendendo a lidar com o próximo também. E isso faz de você uma pessoa amadurecida. Paulo, ele reconhecia na igreja de Corinto, por exemplo, tinha um comportamento carnal. E por isso sua fala era nivelada, era limitada, era básica. Ele não podia ir além, porque as pessoas não podiam crescer. Ainda eram crianças. Como eu disse no início, ver uma criança botando uma capa de super-homem, botando uma cueca por cima das calças, sair correndo, pulando do sofá, dizendo que é super-homem, é fofo, é bonito. Mas você, como adulto, fazer isso é irritante e preocupante. Na vida espiritual não é diferente, é a mesma coisa. Qualquer coisa que você possa fazer, que ele torne ou que percebam em você ser uma criança, um menino espiritual, agir como uma criança espiritual,
faz de você uma pessoa imatura. Então, deixe-me falar com você sobre algumas questões que eu coloquei e eu acho que é interessante, alguns indicadores para a gente começar a perceber. Então, eu vou destacar aqui alguns indicadores de pessoas imaturas e outros de pessoas maduras. E aí você tira as suas próprias conclusões acerca de você mesmo. Eu espero que você possa tirar conclusões acerca da sua vida e não do outro. O nosso objetivo não é avaliar o outro, é nos avaliar a partir daquilo que a gente começa a entender nas Escrituras. Entenda de início que maturidade espiritual é algo que se alcança não com conhecimento teórico. Não é o conhecimento. O conhecimento é bom, mas o conhecimento sem intimidade não vai nos tornar uma pessoa madura espiritual. Então, maturidade espiritual é fruto de um coração cheio e com uma fome intensa e sede de Deus. De Deus, a gente tem essa necessidade de Deus, a gente quer entender como funcionam as coisas de acordo e na perspectiva de Deus. Gosto muito, e você já deve ter visto o filme, quem sabe já ter lido o livro, se não leio, eu recomendo, é um livro muito conhecido, Em Seus Passos que Faria Jesus. Então, quando você tem que tomar alguma decisão, se Jesus estivesse no seu lugar, que decisão ele tomaria? Isso vai nos fazer, quem sabe, refletir e pensar em algo mais. Bom, alguns indicadores de crentes imaturos. Quero começar pela imaturidade. Uma pessoa imatura tem alguns indicadores. Então, vou destacar aqui pelo menos 3. O primeiro deles, que eu acho visível, é que pessoas imaturas sentem uma necessidade de incentivo constante para coisas básicas. Coisas básicas na vida espiritual, elas vivem querendo que os outros fiquem lhe falando constantemente. Ou seja, elas não cresceram, elas pararam, começaram bem e chegou num determinado momento, pararam. Elas ficam como aquelas crianças. Por exemplo, toda criança, ela é incentivada desde pequeno, os pais pegam essa criança e levam para tomar banho, levam para escovar os dentes, levam para se alimentar, recebe alimento na boca, o papai e a mamãe vai lá e escova os dentes dela para ela começar a aprender, aí depois fica do lado dela para ela começar a aprender a escovar sozinha, até que naturalmente ela vai começando a fazer as coisas sozinhas. Essas coisas básicas da vida na criança também se aplicam para cristãos imaturos, que precisam permanentemente de questões básicas na fé, como, por exemplo, precisam sempre estar sendo lembrados de que estar presente em uma comunidade de fé é importante para a sua vida. Não é porque elas são obrigadas a estar em uma comunidade de fé, uma igreja. É porque é necessário para o seu crescimento, para o aprendizado na sua vida. Porque é nessa comunidade que ela observa o crescimento de alguns e o seu próprio crescimento. E ela vai evoluindo, vai aprendendo com o que lhe é ensinado. Alguns vão lhe ensinando algumas coisas e nem sempre a idade é o fator preponderante. Existem pessoas mais novas que são bem mais maduras que pessoas já idosas e continuaram imaturas na sua vida espiritual. Então essas pessoas vivem sempre com essa necessidade que alguém lhe mostre, não deixa de participar de uma comunidade, você tem que ir, você tem que estar lá. E parece até coisa de criança, não é verdade? Quando, por exemplo, um pastor chega no púlpito de uma igreja e diz: você que fica dormindo até tarde, não quer saber da igreja, você que é membro da igreja, não liga para a sua igreja. Isso é coisa de criança, isso é coisa de menino espiritual, é coisa de gente imatura,
que pouco valoriza a congregação na comunidade de fé. É verdade que nós estamos num momento delicado e que nós não estamos podendo nos reunir. E que todo cuidado é pouco. Por exemplo, a igreja onde nós congregamos, ela vai começar a voltar a se reunir. Mas nem todos vão poder estar ali. Eu, por exemplo, estou naquele grupo que não deveria estar lá. Então, se por acaso eu estou com um vírus e posso transmitir para outro, por que eu já tenho uma orientação da saúde que não poderia estar? Por que eu vou ali estar? Não é verdade? Então é questão de conscientização, é questão de consciência. Então, agora, os que podem vão estar juntos, vão estar reunidos, vão estar louvando a Deus. Mas quando tudo voltar à normalidade, como será bom a gente poder estar todos juntos, sem questões preocupantes, a gente voltar a ser como era antes. Não como era antes, porque eu espero que quando a gente voltar para a igreja, a gente volte diferente. E não como a gente era, a gente volte amadurecido. Porque a gente percebeu ao longo desse tempo que a gente precisa dos irmãos para caminhar na vida espiritual. Mas isso não é fator preponderante. É importante, mas não preponderante. Mas é importante. E os imaturos não entendem isso. Por exemplo, o imaturo, ele pouco se importa em ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é a nossa Constituição e a nossa regra de fé e prática. Como é que a gente vai viver como cidadão do Reino de Deus se a gente não conhece a nossa Constituição, que é a Bíblia Sagrada? Então a gente precisa ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Então hoje você tem várias possibilidades e não tem desculpa para não ler a Bíblia. Você tem no smartphone, você tem a Bíblia, várias versões, você tem a Bíblia em áudio. Quando vou caminhar, eu vou escutando a Bíblia em áudio. Então você tem várias oportunidades de ler a Bíblia, escutar a Bíblia, ouvir alguém falando das Escrituras Sagradas. O crente maduro, ele vive sempre tendo a constante necessidade de que alguém ore por ele, e ele dificilmente consegue orar por si só. Ele vive sempre dependendo do outro. Ele vive sempre na perspectiva de não, eu não sei orar, eu não posso orar, eu não sei como, eu não tenho condições. Não é que nós não dependamos das orações dos irmãos. Você que é maduro, você está me entendendo, porque sempre vamos depender das orações uns dos outros, porque a Bíblia diz isso, que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então a sua oração faz com que eu cresça, faz com que eu seja abençoado, faz com que eu seja curado. Então a minha oração te ajuda, a sua oração ajuda outro, e assim nós vamos nos ajudando. A importância da igreja está nesse fato. Um outro indicador para o crente imaturo é que ele sempre sente a necessidade de ser servido. Não sei se você já percebeu, assim como uma criança, mais uma vez, necessita que alguém o alimente, que alguém lhe dê banho, que alguém lhe vista, que alguém lhe calce os sapatos. Alguns crentes se colocam sempre na condição de quem deseja ser servido sempre, com suas exigências, com suas murmurações, né? Devia tudo ser dessa maneira, se não é dessa maneira, então não quero, não aceito. Então as pessoas imaturas, elas não conseguem aprender a servir, elas estão mais preocupadas em serem servidas. Elas não conseguem, estão sempre dependendo de alguém. Lembra do que nós falamos na semana passada sobre religioso? O religioso é aquele que vive à mercê de alguém lhe dando orientações em toda a sua vida. Se alguém não lhe disser o que deve ser feito, então ela não sabe fazer sozinha. Então ela não tem condições e ela fica sempre na dependência do outro. E ficar na dependência de outra pessoa pode ser bom e muito perigoso, porque dependendo de quem você esteja, alguém esteja se orientando,
você pode seguir por um caminho perigoso. Essas pessoas, então, se tornam imaturas. Terceiro indicador que eu percebo é a falta de noção de valor, por exemplo. Assim como uma criança trocaria, por exemplo, uma nota de R$100 por um pirulito, porque ela não tem noção de valor, não tem senso de valor, porque ela não entende que uma nota de R$100 compraria vários pirulitos. Alguns cristãos, eles trocam a comunhão com Deus pelas demandas do mundo. Eles abrem mão do que é mais importante, de estar na presença de Deus, de glorificar Deus, para fazer aquilo que lhe agrada, que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação e que não tem a ver com as coisas de Deus. É a situação do filho pródigo. Quando você olha para a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, contada por Jesus, que está inserida num contexto de 3 parábolas, não é verdade? Essa última parábola, ele vai dizer do filho que era imaturo. E é interessante que isso mostra quanto ele era imaturo, porque naquela cultura era possível que o pai passasse a herança para um filho ainda em vida, mas se o pai percebesse que o filho teria condições de manter aquela herança. Então, para aquele filho, era difícil não ter ainda essa decisão do pai de que ele tinha condições de ter a própria liberdade de saber lidar com os valores que lhe eram de direito. Ele pede o pai dá a ele, e o filho acaba se dando mal e tem que voltar para a presença do pai. Você conhece a história. Porque o filho era imaturo. Imaturidade. Ele precisou aprender. E é curioso que o outro filho também era imaturo. Por isso que digo que estar na igreja, somente estar na igreja, e não evoluir e crescer individualmente, pessoalmente, como pessoa, como ser humano, não te faz uma pessoa madura, porque aquele filho nos mostra isso. Ele fica com raiva do pai, ele fica enciumado por conta do irmão, ele faz bico, ele reclama porque nunca teve tido oportunidade e ouve do pai: tudo que é meu é teu e você não precisa disso, e você não aprendeu ainda isso, ou seja, você ainda não amadureceu, ainda não cresceu, você é tão imaturo quanto aquele que saiu de casa e que agora foi achado e que foi encontrado. Então, essa importância, esse senso de valor que o imaturo não tem, é percebido claramente. A gente começa a perceber o valor que o imaturo dá à comunhão, por exemplo, ao envolvimento com o próximo, o olhar do outro, né? Essa questão de ser humano, de você ser humano, de você se preocupar em ser misericordioso, em você ter compaixão, em você não ter nariz arrebitado, você não ficar sempre achando que é melhor do que o outro. É triste quando a gente vê pessoas assim, dessa maneira. Eu considero isso imaturidade. Não é maturidade se achar melhor do que o outro. Isso é plena imaturidade e irresponsabilidade espiritual. E a gente percebe esse senso de valor, uma falta grave nos imaturos. Agora, quais são os indicadores dos crentes maduros? E agora eu quero usar bastante a Bíblia com você. Então você já pode ir colocando as suas perguntas se tiver, porque eu vou ler alguns textos bíblicos para você. Marcelo está colocando aqui, colocou algumas perguntas, eu vou voltar a essas perguntas quando a gente ler esses textos. Eu separei pelo menos aqui 8 indicadores bíblicos para você perceber se você está amadurecendo. Então, primeiro, o crente maduro, ele tem convicção da sua fé.
se ele não abre mão da sua fé. Então, vamos ler a Bíblia, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ensina a Timóteo o valor que ele deve dar à sua fé. Lembre que esse texto, antes Paulo vai falar, lá no seu início, na primeira carta, ele vai lembrar Timóteo da importância dos valores que ele recebeu da avó, dos seus pais na fé. Paulo era pai na fé de Timóteo. Então ele agora está dizendo a Timóteo, então olha, eu, Paulo, sei em quem tenho crido. Então minha fé é uma fé de convicção, não é de simples momento, mas é convicção. Então o crente maduro, ele é convicto na sua fé. Ele não vive vagando na sua fé. Ele pode balançar, ele pode se amedrontar, ele pode até pedir a Deus para não enfrentar aquilo. Porque basta olhar para Jesus, como Jesus fez. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É muito peso sobre a minha vida, muito peso sobre os meus ombros. Tira isso de mim, se for possível. Naquela hora Jesus ouviu Deus se calar. E a maturidade de Jesus é impressionante, porque a palavra de Jesus, olha, eu não consigo suportar, mas seja feita a tua vontade. Então, se possível, passa de mim. Se não for, tudo bem. Isso é questão de fé, de convicção. Não se destrói um crente maduro dessa maneira. Segundo indicador é que ele exercita na prática aquilo que aprende. Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus agora passa uma responsabilidade para Josué. Durante 40 anos, Josué vem amadurecendo para, enfim, assumir uma posição de responsabilidade. E a palavra de Deus para Josué é: olha, Josué, olhe para as Escrituras e não te aparte desse caminho. Mantenha todo o teu cuidado. Tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, seja determinado, seja firme, mas olhe para as Escrituras e viva as Escrituras na sua vida. Como você viveu até agora, procure viver daqui por diante. Amadureça mais ainda. É por isso que eu acho lindas as expressões de Josué, quando ele já velho, depois de entrar na terra prometida e depois de entregar o bastão àquele povo, dizer o seguinte: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho convicção da minha fé, eu amadureci ao longo desses meus 80 anos de vida, 40 anos do deserto, acompanhando Moisés, vendo tanta coisa, aprendendo tanta coisa. Deus me falou outras e eu não me apartei da palavra de Deus. E agora, depois de vivenciá-la, eu agora posso ter a convicção de que eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. E o texto do livro de Juízes, depois de Josué, vai mostrar que lá no capítulo 1, no verso 6, vai dizer que a geração de Josué, logo depois, ouviu falar de Josué, mas a geração pós
Josué, os filhos dos filhos de Josué já não tinham mais o mesmo impacto do que Josué tinha. Por quê? Porque se deixaram levar pelas coisas daquele momento, daquele mundo. Viveram longe da presença de Deus. Então, aquele crente maduro, as Escrituras dizem para você caminhar ao lado, para você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, para você dar a tua face. Isso é difícil, não é verdade? Mas a Bíblia diz isso. E você só aprende quando você pratica. Jesus vai dizer então, depois do lindo sermão que ele prega na montanha, o sermão da montanha, ele vai dizer que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será um homem prudente ou maduro, porque sopraram os ventos, desceram os rios, caiu a tempestade, mas a sua casa, o seu alicerce espiritual não foi abalado, porque ele ouviu e praticou. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, Mateus 7, 24 em diante. Então, o maduro, para amadurecermos, nós precisamos exercitar aquilo que aprendemos diariamente na nossa vida e termos a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Terceiro indicador é que o maduro tem comunhão com os irmãos na fé. Como é triste, irmãos, a gente vê em algumas igrejas pessoas que não se falam umas com as outras. Pessoas que, por algum motivo, ficaram brigadas umas com as outras. Por algum motivo, na caminhada, às vezes, até com razão, eu entendo. Mas quando você é maduro na fé, quando você é uma pessoa que está amadurecendo, você aprende a perdoar, você libera perdão, você sabe que esse é um processo natural de quem está crescendo, de quem está amadurecendo, e você continua caminhando junto. E você passa a ter comunhão novamente com esses irmãos na fé. Romanos 15, verso 1 e 2. Mas nós que somos fortes, veja o que Paulo diz, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso é Bíblia. Então você quer amadurecer? Pegue isso e aplique na sua vida e tenha comunhão com os irmãos na fé. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Quarto indicador, que o maduro espiritual não é levado por destaque pessoal, não se porta com destaque pessoal. Romanos capítulo 12, verso 3 e 8, 3 a 8. Diz assim: como mensageiro de Deus, faço a cada um de vocês uma advertência dele. Sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe deu. Presta atenção nisso, meu irmão, o que Deus está falando. A gente só preocupa normalmente em ler o que diz o verso 1 e 2, né? Portanto, os irmãos, rogo pela compaixão e misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, Deus, porque é o vosso culto racional, e apresenteis os vossos corpos, e experimente comprovem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas esquece do que vem depois. Verso 4, pois tal como existem muitas partes de nossos corpos,
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos os mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, anime. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso é maravilhoso. O crente maduro, ele não se preocupa em destaque pessoal, mas ele se preocupa em destacar o próximo. Ele quer o melhor para o outro, ele quer o melhor para aquele que está diante dele. Quinto indicador que o crente maduro é submisso a Deus e à sua vontade. Acabamos de ler Romanos 12, verso 1 e 2. Quando você e eu permitimos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus possa fazer parte da nossa vida. Seja submisso a Deus, né? E submisso à sua vontade. Submisso, ser submisso, aliás, submissão, essa palavra é estar sob uma missão. Então entenda que submissão não é ficar abaixo de alguém. Submissão na Bíblia é você ter uma missão, ter uma missão que alguém está com você a lhe dar e você acompanha aquela missão. Deus lhe deu uma missão nessa vida, lhe deu um propósito de vida. Então, você só precisa descobrir que propósito é esse. É de servir a Deus? Então sirva. De servir ao próximo? Então sirva. Aliás, não existe melhor propósito que esse. Servir a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é um processo de ser submisso à vontade de Deus. Sexto indicador é que procura se aperfeiçoar na prática do amor. Veja que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Não se preocupem em causar-lhes uma boa impressão, mas estejam preparados para sofrer com paciência e resignação. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Você quer ver uma igreja madura? É quando ela procura aperfeiçoar-se no amor de Deus, nessa prática do amor ao próximo. É isso que a gente lê nas Escrituras. Esse é o indicador de um maduro. Já falamos sobre isso. Que ele procura exercitar e praticar o que diz as Escrituras. E esse texto é um texto muito profundo, meu querido, minha querida, para a prática da vida cristã e no processo de amadurecimento. Eu vou repetir. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14, você devia riscar, marcar esse texto na sua Bíblia. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Não se preocupem em causar-lhes boa impressão, mas estejam preparados para sofrer
com paciência e resignação. Sejam amáveis e, portanto, prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Esse é o 6º indicador de quem está amadurecendo na vida espiritual. 7º indicador, ele tem um relacionamento pleno com Deus. Tiago 5, versos 16 e 17. Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Vejam a importância da igreja. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Em outras versões, a oração do justo tem muito em seus efeitos. E aí, verso 17, Tiago vai dizer uma palavra tremenda. Elias era tão inteiramente humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, não caiu nada durante os 3 anos. Então, você percebe que Elias era um homem maduro, pleno e entregue num relacionamento completo com Deus. Mas não o isentou de sofrer perseguição, não o isentou de passar por depressões, de temer a morte. Não deixou de ser humano, era humano como nós. Essa palavra é maravilhosa, irmãos, porque nós somos humanos, mas nós podemos ter um profundo relacionamento com Deus, nos fazendo amadurecer, e Deus vai tratar conosco, Deus vai nos moldando, Deus vai tratando ao longo de cada dia na nossa vida. Isso é belo para cada um de nós, para mim e para você. Ter um relacionamento pleno com Deus faz de você e de mim uma pessoa que deseja amadurecer na vida e ser um crente maduro. E por último, não menos importante, ele é aperfeiçoado pelas provações e tem o seu caráter provado nas tribulações. Tiago também escreve no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Então, sintam-se felizes. Irmão, eu costumo dizer que há palavras, há textos na Bíblia que eu gostaria que não estivessem escritos. Porque esta é uma delas, que Tiago diz que se você está passando por sofrimento e tribulação, sinta-se feliz. Ele vai complementar dizendo, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. O cristão maduro, ele é aperfeiçoado pelas provações e não vive reclamando delas. Você quer ver um crente maduro? Você lembra daquele, alguns não vão lembrar, daquele desenho que existia, da hiena, que vivia dizendo, ó vida, ó dor, ó azar, ó vida ingrata, ó vida injusta. Viviam se lamentando, tudo era motivo para se lamentar. Há muitos crentes assim, imaturos, tudo se lamentam da igreja que vivem, se lamentam da liderança que tem, se lamentam do pastor que tem, se lamentam da política que estão inseridos, se lamentam do ano que vivem, se lamentam da família, dos pais, dos irmãos, da fé, dos irmãos, enfim, vivem se lamentam do sofrimento. Sofrimento dói, machuca.
mas eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento, mas estão abençoando outras pessoas, que estão olhando não só para o seu umbigo, mas estão cuidando de outras pessoas, estão orando por outras pessoas. É curioso falar nisso porque Jó, o livro de Jó, diz que a sorte de Jó mudou quando ele começou a orar pelos seus amigos. E tudo mudou na vida de Jó. Enquanto ele estava preocupado com ele próprio, ele estava sofrendo, questionando, fazendo uma série de perguntas a Deus e que Deus não responde nenhuma delas. E ele fica questionando, quase 40 capítulos questionando até que ele resolve orar pelos seus amigos. E diz então a Bíblia que Deus muda a vida de Jó, porque ele passou a se preocupar mais com os outros e não se preocupar mais com as suas próprias provações e tribulações. Evidentemente que nós não estamos aqui dizendo, e você está me entendendo, que a gente passa por sofrimento e a gente vai sofrer. Mas olha, querido, o sofrimento, a Bíblia diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua noite pode durar dias, semanas, mas ela vai chegar. Mas há uma outra palavra também que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então a vida que Jesus traz para nós, ela é maior, mais abundante do que os sofrimentos que o mundo pode trazer para mim e para você. Nós vamos sofrer? Sim. Nós vamos passar por provações? Sim. E talvez seja muito difícil para mim e para você aceitar que a gente tem que se sentir feliz na provação. Isso é um desafio muito grande. Essa palavra de Tiago é uma palavra forte, né? Como diz o nosso irmão Márcio, é forte, porque ela nos instiga, ela nos provoca, ela nos desafia. Você está passando por provação? Então procure não olhar para o teu sofrimento, não procure olhar para a tua dor. E se você está sentindo dor, sofrendo, agradeça a Deus. Dê glórias a Deus porque você está crescendo no meio desse sofrimento. Esses são 8 indicadores que eu separei aqui nas Escrituras que eu entendo sejam possíveis para que a gente possa se avaliar se a gente está crescendo e amadurecendo na nossa vida espiritual, e você também pode ter a oportunidade de estar se desenvolvendo ou não. Agora, separar alguns minutos para que você possa fazer as suas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou tentar responder. Marcelo fez algumas aqui. Marcelo, se ainda está me ouvindo aí, eu vou voltar à sua pergunta aqui quando você diz o seguinte. Aliás, não é uma pergunta, né? É uma colocação. Deixa eu ver aqui. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Quando não percebo que sou imaturo e a igreja não me alerta, continuo incomodando a outros e aí não cresço? Quando não percebo que sou imaturo e a igreja não me alerta, continuo incomodando a outros e aí não cresço? Eu não sei se a resposta certa seja a igreja, mas a resposta certa seja a autoavaliação nessas horas. Eu acho que cada dia a gente tem que se autoavaliar. Eu costumo pensar que a gente não pode ser pior do que foi ontem. Hoje eu tenho que procurar, ou pelo menos ser menos pior do que fui ontem. Se ontem eu não tinha condições de perdoar o meu irmão, hoje eu pelo menos tenho que começar a pensar em perdoar. Para que amanhã eu possa perdoar. Então eu tenho que começar a me questionar e começar a me incomodar. E não permitir só que os outros me incomodem. Só que os outros me alertem. Porque o alerta vem pelo ensino das Escrituras. E não pelo que o outro vai dizer a você. Porque se o outro ficar dizendo sempre para você o que você tem que fazer, você acaba se tornando uma pessoa imatura. Sempre dependendo de alguém e vai acabar no fim
se tornando religioso e não espiritual. Nós estamos falando de espiritualidade individual, pessoal e não coletiva. A espiritualidade coletiva a gente percebe na vida de cada um, quando um cresce, quando um amadurece. E aí sim, vamos evoluindo e crescendo. Mais algum outro questionamento? Um questionamento que me fizeram: como descubro se sou maduro ou se sou imaturo? Mais uma vez, você tem que parar e refletir. Você não vai sair perguntando a ninguém: você acha que eu sou maduro ou que eu sou imaturo? Não é. Essa não é a questão. Mas as suas atitudes, as suas ações, as suas reações podem lhe dar um sinal de como você está amadurecendo ou não. Então você, meu irmão, você tem esse privilégio dado por Deus de crescer e amadurecer e se tornar um crente maduro. Esse é o grande desafio para cada um de nós, de procurarmos crescer, de procurarmos amadurecer. Meu desejo sincero é que neste dia, na manhã desse dia, você possa pegar esses indicadores e você que vai assistir esse vídeo depois, né, ou quem sabe replicar ele para sua rede social, para outras pessoas terem a oportunidade de se autoavaliarem, possa você, refletindo sobre esses indicadores, começar a melhorar a sua vida e amadurecer, crescer espiritualmente. É tão bom quando a gente está numa roda de conversa de pessoas, numa comunidade de fé, e vem um irmão na nossa direção e a gente fica feliz, diz assim: poxa, irmão, está chegando, irmão, que bom que a gente está chegando, irmão, a gente vai se alegrar com aquele irmão porque ele está chegando na nossa roda de conversa. Por outro lado, é triste quando a gente percebe que nessa roda de conversa alguém vai chegando e você começa a perceber: está chegando, irmão, é melhor a gente parar a nossa conversa, porque aquele irmão não aceita nenhuma orientação, ele acha que somente ele está certo, que nunca ninguém tem o direito de duvidar, de questionar, de pensar, de avaliar, e sempre ele tem razão. Isso não é amadurecimento. Então, às vezes, nesse momento, a gente também precisa parar e pensar, e como disse o Marcelo, é hora de chamar a pessoa para o lado, conversar com ela de maneira amável, como acabamos de ler há pouco, e conversar com ela de uma maneira mostrando a ela a necessidade dela também aprender a ouvir os outros, porque isso também é importante. Ninguém cresce sozinho. A gente cresce ouvindo, aprendendo com as experiências de um, experiência de outro, ajuda de um, ajuda de outro, e a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã. Nós já temos 1 hora de escola bíblica dominical. Ainda tem uma pergunta aqui do Marcelo, que diz o seguinte: só o Marcelo faz pergunta aí? Você tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer. É bem verdade que a imaturidade atrapalha o casamento, a minha comunhão e minhas amizades? Com certeza, não tenha dúvida disso. A minha imaturidade, quando eu casei com a Mali, eu era completamente imaturo. Na verdade, a gente aprendeu junto. E ainda continuamos aprendendo. São 38 anos de casados e ao longo desses 38 ainda estamos aprendendo a conviver, porque a convivência é difícil. A convivência faz parte de um processo. A gente nunca pode dizer assim: estou pronto para conviver com alguém. Não. Isso é uma convivência que a gente vai desenvolvendo na vida. E a gente vai aprendendo. Agora, se você não cresce nessa convivência, você não amadurece, a sua imaturidade vai atrapalhar você na sua vida profissional, no seu casamento,
na sua relação afetiva, na sua relação de fé, nas suas amizades. Você nunca vai ter pessoas que serão amigas, compreensivas com você, né? Você tá online, depois falar. Então, você tem a oportunidade de fazer tudo isso, de crescer. Então, não deixe de procurar crescer e amadurecer na sua vida espiritual. É tão bom quando você pode desenvolver a sua fé, não é verdade? E aí? O que você acha? Você se acha uma pessoa madura? Deixa eu mandar um abraço aqui, porque eu estava vendo aqui nas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Zoraia, irmã Lúcia, um beijo para vocês, um beijo carinhoso. Irmã Lúcia, que saudade, que bom poder saber que a irmã está aí acompanhando. Zô também, é muito bom estar com vocês aqui, tá bom? Um beijo carinhoso aí em vocês, em todos da família aí, um beijo para Zazá também, que Deus possa abençoar a todos. Nós estamos encerrando, se não há mais perguntas, nós vamos aqui finalizar. Eu quero ler um texto que eu acho bonito, para que a gente possa avaliar, né, sobre essa questão de você ser um crente espiritual. Não, aliás, nós já lemos esse texto, mas eu vou ler ele novamente, que eu acho esse texto tão precioso. Eu gosto desse texto. Aliás, a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas que eu mais admiro, e uma carta tão pouco ensinada, porque eu acho que é uma carta que nos leva muito para dentro da gente, para muito questionamento, muitas indagações e dúvidas de se realmente estamos vivendo a vida plena com Deus. E eu leio o capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, essa versão que eu estou lendo, uma versão talvez diferente daquela que você esteja acostumada, mas eu queria que você pudesse perceber isso, tá bom? Capítulo 3, verso 12 a 14, que diz assim, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Não se preocupem em causar-lhes uma boa impressão, mas estejam preparados para sofrer com paciência e resignação. Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que Deus abençoe, que dê um domingo abençoado para você e que você esteja crescendo na fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Um abraço. Beto, eu não acredito que quebrou a televisão.